Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, esse vídeo aqui eu vou estar. É um vídeo que eu não tenho nem pauta, não tem muita informação, é um vídeo mais de agradecimento aí. Hoje, dia 26 de agosto de 2019, fazem exatos 21 anos que o Vasco conquistou aí a Taça Libertadores da América no ano do seu centenário. Eu vim aqui para estar passando o que eu vivi naquele campeonato. Eu fui em grande parte dos jogos, eu participei ali, eu tive junto ali, torcendo bastante, sofrendo muito aí no começo do campeonato. E agradecer aqui aos jogadores que conquistaram o título mais importante da nossa história maravilhosa aí do Vasco da Gama. O ano aí, 97, o Vasco tinha um time, montou um time bastante mesclado ali, jogadores experientes com jogadores da base, jogadores como Evair, Mauro Galvão, o próprio goleiro aí, o Carlos Germano, já estava já também numa idade já um pouco mais elevada. Tinha o Valber, o Nasa, Luizinho, Quintanilha e garotos maravilhosos aí vindo da base, como o Felipe, Pedrinho, tinha o Felipe Alvim, que era um lateral direito, Caetano, goleiro, Jéder, tinha vários jogadores oriundos da base. O Vasco sagrou-se campeão brasileiro aí, maravilhoso, aí o Edmundo e o Evaí fazendo uma dupla maravilhosa, e no final do ano o Edmundo e o Evaí saíram do clube. O Eurico Miranda, então vice-presidente da época, fez um trabalho maravilhoso ali na recomposição, trouxe o Luizão, um jogador artilheiro, um centroavante que na minha opinião, foi um dos melhores que o Vasco já teve como centroavante. Jogador perfeito, jogador guerreiro, raçudo, ele fazia gol, ele estava na zaga ajudando a defesa do Vasco. Foi muito boa a passagem do Luizão. E o Donizete, maravilhoso, nosso Pantera, jogador carismático que trazia a torcida pro lado do time com seu carisma ali e sua dedicação. O Vasco começou o campeonato meio claudicante. A primeira fase, aí, os 3 primeiros jogos, o Vasco só conquistou um empate. A mídia já dava como certo aí o fracasso do Vasco, porém o grupo era unido. O Antônio Lopes sabia da capacidade do seu grupo, e no segundo turno, na virada da chave ali do grupo, o Vasco conseguiu 2 vitórias e um empate. Era um grupo difícil, era o Grêmio, um time copeiro, e os dois times do México, o Chivas e o América. Era time mexicano, naquela época eles participavam, eram convidados e sempre deram trabalho para os clubes da América do Sul. O Vasco então conseguiu ganhar chegou em segundo lugar, né, no seu grupo, e se classificou para pegar nas oitavas de finais o campeão do ano anterior, que era o Cruzeiro. Também o time, uma máquina. Os clubes naquela década, no final da década de 90 ali, o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro e o Palmeiras eram mais ou menos ali os clubes que comandavam o futebol brasileiro. O Vasco era, na minha opinião, aí, não é porque eu sou vascaíno, foi o principal clube a comandar o final da década de 90. Ganhamos um brasileiro, uma Libertadores. No começo aí dos anos 2000, ganhamos também a Mercosul e outro brasileiro. Então o finalzinho da década de 90 e do ano 2000 ali, o começo dos anos 2000, o Vasco foi o time de expressão no Brasil. Então o Vasco foi jogar contra o Cruzeiro, a torcida empolgada. Conseguimos aqui uma vitória aqui em São Januário, e depois fomos empatar lá, um jogo dificílimo. Conseguimos um empate lá
contra o Cruzeiro, Mineirão lotado. Depois fomos para as quartas de finais pegar o Grêmio. O Grêmio, que era o time sensação da competição. No nosso grupo ele foi o primeiro. Naquela época já o Ronaldinho Gaúcho estava surgindo, era a sensação do futebol brasileiro. Garoto com acho que 18 anos, 19 anos, arrebentando. O Divan botou ele no bolso. O time do Vasco era um time perfeito. Eu lembro que nesse jogo, os portões de São Januário, para quem não teve o prazer de vir aqui no nosso estádio, São Januário tem uns portões de madeira gigantescos ali, onde é a entrada do ônibus e dos jogadores, dos carros, né, dos jogadores e da direção do clube. Aquilo ali foi derrubado. Eu, por exemplo, entrei no estádio, eu tinha comprado o meu ingresso, eu entrei no estádio sem apresentar o ingresso, trouxe o meu ingresso para casa. Muita gente mesmo. Eu não entendo até porque houve aquele incidente contra o São Caetano ali no ano 2000, ali, no final de 99, ali, 2000. O Vasco, eu tenho certeza que ali devia ter muito mais de 40 mil pessoas nesse jogo contra o Grêmio. Uma coisa que me marcou foi no intervalo do primeiro tempo, o Danley saiu do gol, debaixo de onde é o placar eletrônico, e foi até o vestiário sendo massacrado pela torcida do Vasco. Ele passou ali, eu chego a arrepiar, passou ali com a cabeça baixa. Foi intimidatório. A gente intimidou, a nossa torcida é maravilhosa, intimidamos o Grêmio e conseguimos aí a classificação. Depois fomos pegar aí o melhor time da América do Sul, que era o River Plate, aquele time difícil de ser vencido aí, o futebol argentino catimbeiro aí, futebol taticamente perfeito. Conseguimos estar trazendo aí a classificação naquele gol histórico lá do Juninho, gol monumental lá, e fomos para a final. Na final, infelizmente, eu não pude ir em São Januário, eu não estava muito bem de saúde, mas foi de novo a nossa torcida marcante ali, e conseguimos aí uma vitória. E lá em Guayaquil, o Vasco foi bastante pressionado pela torcida equatoriana, mas mostrou aí a sua grandeza e conquistamos o título. Jogadores importantíssimos aí como Luizão e o Donizete, que fizeram uma dupla perfeita, fizeram gols em praticamente todos os jogos. Quando um não fazia, o outro fazia. Os garotos da base aí, Pedrinho e o Felipe, tomaram conta da posição. O clube, o time, era um elenco que o time não tinha 11 jogadores. O Vasco ali tinha mais ou menos 13, 14 jogadores que participavam diretamente das partidas. Na final aí o Vasco jogou com Carlos Germano, o Wagner, o Divan e o Mauro Galvão. Na lateral esquerda, o nosso maestro Felipe, jogador que mais venceu títulos importantes da nossa história. O meio de campo era formado pelo Luizinho e pelo Nasa. O Nasa, aquele jogador guerreiro, voluntarioso, faz falta hoje em dia ali um jogador igual ao Nasa. O meio de campo ali no jogo final foi formado pelo Juninho e pelo Pedrinho, e o ataque, o Luizão e o Donizete. Como eu disse, o time não era feito só de 11 jogadores, tinha jogadores importantes aí. O Vitor era o lateral direito, que jogava bem. O Valber, um jogador já veterano, jogou de lateral direito, jogou de zagueiro, jogou de meio campo. Era um jogador excepcional, o Valber. Pena que já estava no final da sua carreira, mas era um excelente jogador. O Ramon também participou de muitas partidas. Ramon Menezes, que agora é da direção da comissão técnica do Vasco, excelente jogador. Na minha opinião, o Ramon era o melhor jogador do meio de campo, mas ele tinha ali a concorrência do Juninho Pernambucano e do Pedrinho, que estava pedindo passagem, então revezaram muito ali. E no ataque,
eles não davam chance. O Donizete e o Luizão não davam chance, porque a gente tinha ali jogadores da história do Vasco, ali, veteranos, como o Mauricinho, como o Sorato aí, estavam já também em fim de carreira, mas o Donizete e o Luizão não davam chance para ele jogar. O Antônio Lopes um treinador aí que mais vitórias trouxe para o Vasco, um treinador multicampeão, na minha opinião, o melhor treinador que o Vasco já teve na sua história. Soube fazer essa mescla e soube estar explorando ali o melhor de cada jogador. A gente via ali ele exigindo o máximo de todos. O Vasco logo depois veio disputar aí o Mundial Interclubes contra o Real Madrid. Infelizmente jogamos muito, mostramos que o Vasco era o time mesmo sul-americano, o melhor time sul-americano, mas umas fatalidades não permitiram que a gente trouxesse o Mundial. Isso aí é papo para outro vídeo, mas é bom ressaltar aqui. Eu peço a vocês aí, vascaíno, que viveram essa época, que possa estar passando aí para os seus filhos, para os seus netos aí, a importância do Vasco no futebol brasileiro, porque infelizmente a gente vem numa maré aí de baixa, mas eu tenho certeza que a gente vai estar subindo ano que vem aí, a gente já vai estar voltando ao patamar que o Vasco merece, a gente tem algumas divergências aí com o Campelo, mas o Campelo eu acho que ele está tentando fazer o melhor, e para o próximo presidente que vier vai estar já uma situação um pouco melhorada e a gente vai subir com certeza aí nesse degrau aí que a gente está embaixo, mas a gente vai subir nessa escada da vitória aí. Galera, eu até me prolonguei aqui um pouco demais, mas eu queria aqui agradecer a todos os jogadores do elenco do Vasco que participaram dessa brilhante campanha e dizer que todos eles estão aí gravados na história do nosso clube. Muitos são esquecidos, como o Nasa, o Luizinho Quintanilha, os garotos aí, o Jéder, o Alex, são jogadores que não participaram tanto. Os que estão mais em evidência sempre aí o Odivan, o Mauro Galvão está sempre presente, o Pantera, mas quero dizer aqui que todos vocês foram importantíssimos e vocês estão aí na memória do vascaíno que viveu esses dias maravilhosos de glórias aí, e eu queria agradecer a vocês aí por tudo que vocês dedicaram ao nosso clube aí, à nossa nação. Valeu? Para vocês aí, vascaíno, depois de uma vitória de ontem, tá comemorando hoje 21 anos aí da conquista do título mais importante da nossa carreira. É muito bom, ela vai ser maravilhosa depois de uma vitória honrosa daquela contra o São Paulo. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.